Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no À Conversa Com. Muito bem-vindos a este À Conversa Com, neste caso com o Paulo Moreira. O À Conversa, como sabem, é o único podcast que tem 2 erros ortográficos no seu título, só para ter a certeza que foi propositado. Okay. E o A com H é mais uma escolha de estilo do que propriamente um erro ortográfico, porque eu acho que aqui vai existir conversa. E daí o A com H. Conversa, porque nós queremos que isto seja divertido, que seja informal, seja basicamente porreiro. Os convidados que eu tenho aqui, sem querer criar pressão, Paulo, mas os convidados que eu tenho aqui são normalmente super interessantes, fabulosos naquilo que fazem, divertidos e, portanto, não estejas de alguma forma pressionado a seres também, tal como eles, espetacular em tudo. E as conversas são sempre maravilhosas. Portanto, se isto correr mal, tu és o 14º convidado, se isto correr mal, a culpa é claramente tua e não minha, pois pá, as outras 13 foram impecáveis. Sem dúvida que será esse a falha será mesmo no convidado que foi escolhido, mas a falha depois reflete-se em agora, ti pela escolha, percebes? Tens que assumir alguma responsabilidade. Exatamente, eu é que escolhi, portanto, no fundo. Muito bem. E escolhi-te porque já há vários anos que acompanho o teu trabalho de uma forma mais direta ou indireta. Lembro-me quando estivemos juntos naquele evento em Penafiel. Lembras quando nós estivemos naquela conversa no cubo ali no palco e não sei o quê? Eu estou a apresentar o valor, mais valor, não. Exatamente, mais valor, é mesmo isso. Mais valor, exatamente. Lembro da tua apresentação com magia, não sei quem. Ainda não me lembro nada do que tu disseste, mas recordo do que tu fizeste. Mas lembras que é com magia? Pronto, aí está, estás a perceber. O que é que normalmente acontece quando eu não fazia magia? Ninguém se lembrava do que eu dizia e não se lembravam que eu tinha feito magia. Assim, não se lembram do que eu disse, mas lembram-se que eu ali magia. Eu tenho que implementar isso também, porque a minha é só a primeira parte, tenho que começar a fazer magia também. Exatamente. E por isso, assim, resumidamente, para as poucas pessoas que não te conhecem em Portugal, visto que já tens o teu podcast e nos píncaros daquilo que são os podcasts, eu estive a ver, portanto, já estás aí nos píncaros. Devem ser poucas as pessoas em Portugal que não sabem quem tu és. Mas já agora explica aqui para esses 2 ou 3 incautos que andam completamente desligados do mundo, o que é que faz o Paulo? Eu não te vou dizer quem é o Paulo Moreira, porque essa é uma pergunta muito difícil, mas o que é que faz o Paulo Moreira? Essa é mais fácil de responder. A pergunta será, para aqueles que não sabem, será que vale a pena estarmos a ter este esforço? Achas que... Será que vale a pena? Ora, nem mais. Consigo filosofar muito bem. Quem eu sou, vou dizer assim em termos profissionais ao início, trabalho com a inteligência emocional, grande parte do meu trabalho tem sido sobre essa área. Trabalho muito com empresas e também aberto ao público, dou formações, faço consultoria, dou palestras. Recentemente, como disseste, falaste do podcast, lançou-se em fevereiro um podcast, Inteligência Emocional Podcast, também. E é isso, sou casado, sou quase pai e sou uma pessoa... Quando é que nasce? Para janeiro. Para janeiro, ok. Já no novo ano. Então. É isso. Não pode, ainda pode ser o bebé do ano, ou assim uma coisa. E espero que não. E... Isso não era bom para ninguém, é que está previsto? Honesto, para que dia é que está previsto? 23. 23, ok. Então o bebé do ano ainda era umas semaninhas antes. Vamos deixá-lo esperar. Deixa lá ele lá. E pronto, gosto do que faço, gosto de estar aqui. E é isso. E a minha formação profissional é Psicologia, inicialmente era Gestão. Sim. E começou, não sei se falo já... Porque é que comecei a fazer eu ia-te perguntar exatamente como é que a tua cena é a inteligência emocional. Yeah. E tu fazes questão de nos fazer saber isso porque, muito bem, a nível de marketing, tudo tem inteligência emocional, desde a tua página até o teu livro, até o teu podcast, que é o podcast de inteligência emocional, e portanto tudo está muito ligado com esse conceito. A minha ideia era tu nos explicares um bocadinho como é que surgiu a tua afeição por essa área, como é que tu começaste, quem é que te inspirou a fazer isso? Sempre quis fazer desde que nasci inteligência emocional. Não é esse tipo de história. Era assim, olha, era deste tamanho, desde pequenino. Eu até dava pontapés em forma, fazia um I, depois um N, eu ia escrevendo. Não tenho essa história.
um cartaz no teu quarto do Daniel Goleman, não era? Acredita qual é que foi a minha primeira palavra que eu disse? Inteligência. E a segunda? Daniel. Palavra Daniel. Não, olha, não é assim história sexy. Comecei em gestão, na minha área inicial. Sim. Trabalhava numa empresa, na banca eu geria carteira de empresas. E depois, aqui é um pouco clichê, que eu digo sempre, mas era verdade, era o que eu via, que aqueles meus colegas realmente tinham melhores resultados. Eram pessoas que relacionavam-se bem com os outros clientes, lidavam bem com o stress, com a frustração, com a ansiedade, tinham bons relacionamentos, relacionavam-se bem com clientes e também eram ali autênticos, etc. E achei interessante. E eram competências que também, não estou a dizer que eu não tinha nenhuma dessas, não é? Mas eu gostava muito e queria desenvolver mais. E na altura era mesmo para ter mais resultados onde eu fazia, que eu tinha algum brilho profissional, e tenho logicamente ainda, então queria ser o melhor naquilo que fazia, ou pelo menos ser o melhor nas tarefas que fazia, dar o meu melhor, pelo menos isso, não ser o melhor, mas dar o meu melhor. E comecei à procura de desenvolver essas competências, por várias competências, né? E depois, entretanto, neste caminho, encontrei o tal livro do Daniel Goleman, escrito em 95, não li em 95, mas escrito em 95, que o livro é Inteligência Emocional, e o subtítulo em inglês, não foi traduzido assim para português, mas o subtítulo é Porque é que pode ser mais importante do que o QI? Até foi um livro que chocou a comunidade empresarial por causa disso. Li o livro, fascinou-me. Na altura procurei em Portugal formação na área, apenas encontrava um ou outro workshop no meio académico, ou seja, não havia nada aberto ao público, não havia nada para... E eu pesquisei e encontrei que existiam 3 grandes correntes mundiais que estudavam o tema de forma diferente, tirei as 3 lá fora. Depois, começou por curiosidade, eu comecei a aplicar e a ter os tais resultados e gostava daquilo, e era uma área muito mais que eu me revia do que aquela área cinzenta que eu estava. Dei um workshop pela primeira vez em Lisboa, por brincadeira quase, já é tão importante, deixa lá dar aqui um workshop. Ou seja, foi uma coisa assim fluida. Tiveram lá 27 pessoas, ou seja, convidei para aí todos os amigos que me lembrei, não foi quase nenhum. Sabes como é que isso é? Como normal, não é? 2 ou 3, por isso foi bom com outras pessoas. Ou seja, foi o workshop pago, o primeiro pago, porque eu tinha custos, né? Tinha hotel, etc. Foi mesmo para, pelo menos, não ter despesa, mas queria dar aquilo. Dei, o feedback foi super positivo, dei outro. Entretanto, vinham pessoas dos recursos humanos e de empresas, sem ser recursos humanos, aos workshops, começaram a me convidar para ir às empresas dar formação, comecei a pôr férias onde eu estava para poder dar a formação, e chegou um dia, eu tinha o emprego que eu trabalhava cerca de, ao todo, 11 horas, tinha este meu projeto, estava agora a ser projeto que trabalhava mais umas 3 ou 4, depois tinha a minha mulher, e depois um deles tinha que ir ao ar, não era? Mulher, não convinha, não... A minha análise SWOT dizia que mulher não, por isso despediram Exatamente, sim. Aposto que também incentivado pela tua mulher disseste um deles tem que ir ao bar e não sou eu, não é? Ela não votou nesse, mulher. Ela depois voto nos outros 2. E despedi-me e dediquei-me depois a 100% ao projeto, depois entrei em psicologia, formei-me nessa área, e este é um tema que me fascina por completo, e é como tu dizes, para mim, eu faço... meto sempre o carinho de inteligência emocional, é o Inteligência Emocional, o podcast, é o livro Inteligência Emocional, uma abordagem prática. Agora, em outubro, vai ser lançado Inteligência Emocional, o jogo, que é um jogo de cartas, por isso é tudo Inteligência Emocional. O nome do meu filho vai ser Inteligência... Vai ser. Inteligência Emocional da Third. Mas é isso, é um tema que me atrai muito. Podias chamar ao teu filho Daniel em honra, não é? Em honra. Por acaso. Olha, Daniel Moreira, podia ser. Eu tinha uma história para contar. Quem é que chamas Daniel? Porque meu pai. Quando desligarmos, vou ver se pega. Vou ver se pega ali, se passa no crivo, não é? Vais perguntar ao chefe exatamente se passa no crivo. Olha, e já agora, como é que é seres especialista em inteligência emocional e lidares com relações, neste caso uma relação amorosa e relações familiares, tendo estas ferramentas? É mais fácil, é mais difícil? Santos da casa não fazem milagres? Alguma vez tiveste a tua mulher a dizer-te assim, não venhas cá com essas tretas da inteligência emocional para cima de mim? Inúmeras vezes. Várias vezes, não é? Não dessa forma, mas não sou uma participante tua, já tenho algumas... É assim, eu não consigo ter grau de comparação com outras pessoas que eu não estou lá enfiado em casa a ver, não é?
tenho a comparação com eu para o passado e eu, em muita coisa, sinto melhorei. Agora, logicamente que há dificuldades como qualquer casal tem. Tanto que senão tu tinhas terapeutas familiares que ninguém era divorciado, não é? Por exemplo. Então, não é casa de respeito de pau, mas tu tens identidades, e tu sabes isso, identidades sociais diferentes, seja a tua identidade de Ricardo Peixe enquanto marido, enquanto pai, enquanto profissional, embora a gente possa ser um pouco nós em todos esses contextos, mas vamos ajustando. Claro. E as outras pessoas têm essa imagem de nós. Por exemplo, em psicologia, uma das coisas, lembro da primeira aula no anfiteatro, era logo, quem seguir clínica, nem tentem, nem vale a pena darem, por exemplo, consultas ao vosso pai, ou se tiverem depois ao vosso filho, ao vosso primo, ao vosso irmão, vocês têm essa imagem de é o primo, é o irmão. Certo. Então eu sou o marido. Então há coisas que eu digo, se calhar, e estou de certa forma com terceiros que têm um impacto maior, porque é o Paulo Moreira, o profissional desta área, quando aqui eu aqui não vale a pena, não há nada que eu diga. Sim, espera lá que a gente já vai tratar. É isso. Eu costumo referir sempre esta minha aprendizagem também, quando as pessoas também vêm ter comigo, que provavelmente acontece contigo, dizer assim, Ricardo, você tem essas ferramentas de PNL, de coaching, e portanto você deve ser uma pessoa super calma, lida com tudo sempre com muita serenidade e frieza, nunca se chateia com nada, e eu digo, não, de todo. Nem o meu processo é não me chatear com as coisas. O meu processo é como é que eu posso, depois de estar num estado emocional que eu acredito que não me serve, como é que eu posso passar mais rapidamente para um que me serve. Mas quando alguém me dá um soco no estômago e eu não paro para pensar como é que eu me sinto sobre isto, não é? Qual era a melhor forma de abordar esta situação? Eu primeiro sinto-me mal, não é? Normalmente quando alguém me dá um soco no estômago, sinto-me mal. Sim, e logo a seguir é que eu vou começar a ter processo de pensar como é que de facto eu abordo esta situação. O que é que nos teus participantes, e visto que tu trabalhas principalmente nos contextos empresariais ou nos contextos não empresariais? Ou seja, as pessoas que te abordam, claro que as pessoas que te abordam também têm trabalho, e isto utilizam no trabalho e na vida familiar, obviamente, mas os problemas que te abordam é mais no contexto empresarial ou fora? Empresarial. Não mais no contexto empresarial. Como é que as pessoas te perguntam isto? Como é que elas lidam com este... ok, isso é muito bonito, mas queria ver lá na minha agência, a lidar com aqueles clientes... Sim, há muita expressão que tu sabes que é, sei lá, a pessoa faz um post, e eu tenho muito nos posts, que é, ok, falar é fácil, fazer é difícil, não é? Ou seja, o difícil é fazer, e eu nunca digo que não é, e também é difícil para mim, para todos. Mas a questão não é não difícil, até porque tu consideras logo que é difícil à partida, vais investir menos esforço em fazer. E o que a investigação mostra sobre os construtos pessoais, as crenças pessoais, que nós temos todo o tipo de situações, e das emoções, já a investigação recente, ali de 2017, que está a mostrar muito isso, que é mais importante, parece ser mais importante aquilo que tu acreditas sobre a emoção do que realmente o que é que a emoção te faz. Ou seja, exemplo, as pessoas que acreditam que as emoções não são geríveis, do género, se tiveres uma crença de não há nada que eu possa fazer quando sinto esta emoção, não é? Quando estou irritado, nada que possa fazer. O acreditar dessa forma tem mais impacto do que realmente o que é que essa emoção te leva a fazer. Porquê? Tu, se achas que não consegues fazer nada, vais investir menos esforço em tentar mudar, não é? Essa emoção, em tentar modificar essa emoção. Logo, essa emoção vai ter mais poder e afetar mais o teu comportamento. Então, quando nós dizemos sempre é difícil, claro que é, mas se o meu pensamento for logo isso, eu vou investir menos esforço, porque é difícil, não é? Vai ser um processo demoroso, nós não gostamos de dificuldade. Nós temos vários motivos, há 5 grandes motivos, nós não vamos explorar aqui, mas 5 grandes motivos para nós gerirmos uma emoção. E o primeiro motivo, o principal, é a chamada motivação hedónica. E a motivação hedónica primariamente nós queremos fazer aquela coisa que nos deixe confortável ou que nós gostemos e queremos evitar aquilo que nos é desconfortável, e tu sabes isso. Certo. É a chamada motivação hedónica, isto leva à procrastinação, etc. Não é? Prefiro Netflix, sabe bem do que fazer aquele relatório. Então, se eu acho que é difícil alguma coisa, eu como não quero entrar numa dificuldade, é um processo demoroso e longo, eu prefiro não o fazer. Então nós temos de ter cuidado, e muitas vezes tento mostrar isso quando tenho tempo e quando dá para falar sobre isso, às vezes comentar é difícil, que é difícil, mas essa não deve ser a primeira questão. A primeira questão é como é que eu posso aumentar a probabilidade de fazer isto, não é? E o que é que posso fazer para que seja mais fácil, ou que pequenos passos é que eu posso fazer ao início
para que pelo menos faça parte disto, parcialmente. Então é muito à volta disso, como estás a dizer. Por exemplo, é fácil, isso não é fácil, isso é difícil. Se fosse o meu, com o meu não dá, com o meu chefe não dá, não é? Com o meu colega não dá. É muito isso, que a pessoa está envolvida naquilo emocionalmente e não consegue ver mais nenhuma solução. E por vezes não tentam mais nenhuma solução, mas está presa naquilo. É impressionante ver como as crenças são influenciadoras dos resultados finais. Eu costumo dizer que acreditar não faz com que funcione, não acreditar é que faz com que não funcione. Porque se eu não acreditar, não invisto, e se não investir, obviamente tenho muito menos, só se aquilo me cair no colo é que vai funcionar. Se eu acreditar, não quer dizer que funcione, mas pelo menos tenho uma hipótese, não é? Tenho uma hipótese de pôr aquilo a funcionar. É a lei das probabilidades. Exatamente. Não há fórmulas mágicas, mas há algumas coisas que aumentam a nossa probabilidade de chegar lá. E é isso que a gente tem que se focar, não é? É isso que nós temos que focar. Quais é que tu que estudaste aí as diferentes correntes de inteligência emocional, a mais conhecida, imagino eu, quer dizer, não sei se a do Daniel Goleman é uma corrente ou se é a corrente de onde nascem todas as correntes, a fonte de onde bebem todas. Não. Explica-nos aí um bocadinho de quais as diferenças. Independentemente daquelas pessoas que nos estão a ver ou não terem curiosidade sobre isto, eu tenho e, portanto, explica-nos aí um bocadinho de quais são as diferenças. O podcast é teu, olha. Exatamente. Olha, já agora, e é muito importante justificar isso, Daniel Goleman não é o pai da inteligência emocional. Fala-se muito que é o pai... Olha, não sabias? Não sabia, não fazia ideia. Pronto, é normal, porquê? Ele escreveu livros, popularizou livros, foi revista, foi capa do New York Times, ele era escritor da rubrica de ciência e popularizou. Ele escreveu o livro em 1995. O conceito surge num artigo científico publicado por dois psicólogos, John Mayer e Peter Salovey, da Universidade de Yale, em 1990. Daniel Goleman vai beber esse artigo científico e depois compilou com várias coisas e chama, eles na comunidade científica, é o Mixed Model, é como se o Daniel Goleman tivesse feito ali uma saladinha de coisas. Há muitos que não acharam aquilo muito credível porque não tinha sido testado empiricamente. Pronto, então o Goleman tem a segunda... Uma espécie de que, como o John Kabat-Zinn também não inventou a meditação, mas ali o mindfulness acaba por ser uma mistura de várias coisas que ele vai buscar a várias correntes e aplica ali numa metodologia, não é? Ocidentalizou aquilo, é um pouco como isso. O Goleman era um escritor de rubrica de ciência, gostou daquele tema, foi buscar, etc. Publicou o livro e escrevia muito bem e foi um best-seller. Então, a primeira corrente é mais académica e tem o nome Mesquite, não é um mosquito, daqueles que nós não gostamos, pelo menos eu odeio mosquitos à noite. Não dá, não consigo dormir, picam-me sempre, à minha mulher não, por isso é que sou vítima, por isso não gosto. E o Mesquite tem em honra dos cofundadores, que é o Meyer, Salovey e Caruso, são os três psicólogos da Universidade de Yale, um deles é de New Hampshire, e depois Meyer, Salovey e Caruso, Emotional Intelligence Test, Mesquite, o acrónimo. E é uma corrente e olha para as emoções como uma habilidade. Eles comparam muito como se fosse a nossa cognição. Ou seja, eles pegam na emoção e a capacidade de percepcionar a emoção em ti e nos outros, ou seja, olhar como é que estás a sentir, e eu, é entender a combinação de emoções, ou seja, imagina, saber que o aborrecimento leva à irritação. Por exemplo, isto nas empresas é muito importante. Imagina que tu és líder e dás tarefas que a uma pessoa ele percepciona aquilo como aborrecidas. Se tu mantiveres esse tipo de tarefas, aquela pessoa vai se irritar e depois leva todo a outro processo. Entender essas combinações de emoções, saber utilizar as emoções. Por exemplo, há certas emoções que aumentam a probabilidade de conseguires um objetivo. Por exemplo, há certas emoções melhores para fazeres um brainstorming, há certas emoções melhores para tu analisares um contrato de trabalho, então há emoções para tudo. E depois gerir as emoções, ou seja, gerir, neste caso, como estavas a dizer, de levar o burro no estômago, ou seja, o que for, é gerir esta emoção que eu estou a sentir. Então é como se fosse uma habilidade e tu estás ali a manusear as emoções. Sim, nesse caso, então, se calhar é essa corrente que dá mesmo o tema de inteligência, é isso, não é? Porque como é encara dessa forma cognitiva, não é? Dá mesmo o tema de inteligência, de um skill, de uma capacidade que eu vou aprendendo cognitivamente a utilizar, não é? É um tipo de inteligência, de eles chamarem inteligência emocional. Goleman escreveu no seu livro, e depois ele em conjunto com o Richard Boyatzis e com o Way Group, ele criou o seu modelo e está muito ligado às organizações. Tanto que a forma como tu avalias com esse modelo é uma forma 360, como tu conheces, não é? Ou seja, a pessoa autoavalia, o seu superior avalia, o seu subordinado, os pares ou clientes, todos avaliam essa pessoa de uma competência.
E ele divide em 4 grandes categorias, que é a autoconsciência, ou seja, para ele não é uma habilidade, para ele é um conjunto de competências. Então, ele tem a autoconsciência, dentro da autoconsciência tem a autoconsciência emocional, por exemplo, entender os pontos fortes e pontos fracos, e, por exemplo, da Universidade de Yale não tem isso, é diferente nesse sentido. Então, autoconsciência, autocontrole, consciência social e relacionamentos interpessoais. São 4. Essa é a segunda corrente, e esta é de Goleman e companhia. Certo. E um psicólogo americano israelita, os israelitas são muito bons em psicologia, ele também ali na década de 90, ele cunhou o termo QE. Nós temos o QI, não é? E ele cunhou o QE, quociente emocional. E ele olha para a inteligência emocional, o modelo dele é muito parecido a traços de personalidade. Então, ele diz que são competências, mas há quem critique que parece mais traços de personalidade. Por exemplo, ele tem coisas como otimismo, percebes? E há quem defenda que o otimismo às vezes é mais um traço, há pessoas mais otimistas do que outras. Ele tem 5 categorias e dentro de cada categoria... estou aqui tem várias, digamos, competências lá dentro. São 15 competências ao todo. Ou seja, o Mesquite tem 4 ramos, eles chamam em ramos. O Goleman tem ao todo 12 competências e este tem 15 competências. E a diferença é isto: habilidade, competências e mais, digamos, traços estáveis. Traços de personalidade. Sendo que na questão dos traços de personalidade, ele encara-os como fechados ou como passíveis de serem alterados e melhorados. Eu vou pôr aqui entre aspas melhorados porque não há emoções certas nem erradas, nem boas nem más, né? Todas elas são necessárias, todas elas são úteis, todas elas servem de determinados propósitos em determinados temas. Podem ser adequadas ou desadequadas àquilo que eu estou à procura. Mas ele promove este aumento da capacidade de eu conseguir aceder a esses traços de personalidade, por assim dizer. Sim, aquilo é mais, embora alguns autores criticam que é um traço, são mais estilos, e estilos são mais flexíveis, é a grande diferença. Exatamente, sim. Eu posso ter mais um estilo ou menos um estilo, não é? Então posso ir saltando entre estilos até. E podes trabalhar, ou seja, estás mais é um contínuo, ou seja, e aquilo é um ponto de partida, não é? Talvez não é o ponto de chegada, isso também é um bocado como no coaching. Então tu podes trabalhar o otimismo, a resiliência, a tolerância ao stress, é o nome que ele tem lá. Ou seja, se reparares, não é eu pegar nas emoções como o primeiro é diferente dos outros dois, é mais diferente. E utilizar, gerir, percepcionar, etc. Aquilo é, por exemplo, autoconsciência, tolerância ao stress. Então são mais competências que tu trabalhas nessas competências. Ok. Qual é o mix que tu fazes e que achas mais interessante entre esses? Quais são as coisas que tu achas interessantes e desinteressantes em cada um deles e como é que tu aproveitaste isso para criar o teu próprio? É que há pessoas que pensavam que tinha sido Paulo Moreira a inventar a inteligência emocional. É verdade? É verdade. Há pelo menos 2. Estou a ver aqui nos comentários, não sei. Mas deve haver, de certeza. Como é que tu pegaste nestas 3 correntes que estudaste e criaste aqui um mix interessante para ti? Assim, eu tento não fazer saladas a mais do que já existe, mas eu em workshops, ou seja, a minha base costumo dar o do Goleman. Porquê? Porque é mais fácil de trabalhar. Por exemplo, eu agora estou a decorrer um curso online, que eu tenho aqui, é o curso intensivo de inteligência emocional, que segue a metodologia do Goleman, mas virado para o público em geral. Então tem autoconsciência, autocontrole, consciência social e relações interpessoais. E dentro disso, estratégias validadas, não é? Que a ciência mostra, para desenvolver essas competências. Então, aberto ao público, uso muito o do Goleman, nos meus workshops e cursos. Tenho um workshop, que eu na altura chamei nível 2, que usei o do Rowan Byron, a tal terceira corrente, ou seja, segui o método dele, era um workshop pequeno, e o que eu tenho mesmo, aí já é um pouco mix para ser mais integrativo, na certificação, que é um produto novo que até estamos a lançar agora em outubro, está a usar a base do Mesquite, que é o tal primeiro da habilidade, e depois casa com essas competências. Ou seja, eu aí fiz já um mix, ou seja, eu peguei no gerir emoções, que é a parte do gerir emoções, e colei 2 modelos de regulação emocional, e tu no gerir emoções tens gestão de conflitos e tens regulação emocional, por exemplo, tens gestão de conflitos, percebes? Que é gerir emoções das outras pessoas. Então fiz um mix para trabalhar essas competências. Então utilizei, digamos, o que melhor aprendi nessas correntes, mas em regra, ou seja, respondendo à tua questão, em regra tento cumprir ali um pouco ali os modelos. Para não haver misturas a mais, não é? Sim, para respeitar, isto é a ciência, que não é qualquer coisa, porque depois uma das críticas também é isso. Há quem escreva, autores a dizer inteligência emocional é tudo e mais alguma coisa, e eu não quero correr esse risco, não é? Que pareça isso, não é tudo e mais alguma coisa, e há quem fala de inteligência emocional e os temas que estão fora destas 3 correntes.
comecem a colar outras cenas que não têm nada a ver com a inteligência emocional, porque é um tema que está a ficar sexy, percebes? Certo, é uma das questões, ou seja, se nós encararmos naquela definição que estavas a dizer de inteligência emocional, a minha capacidade de compreender as minhas próprias emoções e as dos outros, há uma série de ferramentas que nós podemos utilizar para isso que nada tem a ver com esses 3 métodos, não é? Isso. Sei lá, desde qualquer ferramenta, não é? Até a própria meditação, mas a perceber mais, não é? Há N ferramentas de coaching, de criação de rapport, cujo pressuposto é eu conseguir perceber mais de como é que o outro está a sentir, por exemplo, não é? É isso, mas isso podes integrar, porque desde respeito, digamos, essa competência ou essa habilidade que a treines, está tudo bem com isso. Agora, quando exatamente. Desse circuito e metes outras coisas que não têm nada a ver, aí já estás um bocado fora. Mas é isso é assim que se trabalha essas competências. Boa. Olha, e como é que tu vês o não ensino destas competências a crianças? Tu vais ser pai, eu sou pai de 4 criancinhas, pelo menos que saiba. Jesus. Quer dizer, que saiba. Também não fiz exames a estas, portanto não posso garantir, mas à partida parece. Olha, pai é quem queria. Exatamente, e eu queria muito, portanto, não. Gostei. Eu sei, eu tenho 4. A mais velha tem 14 anos e a mais nova tem 14 meses. E, olha. Portanto, entre uma e outra vai aqui um mundo de distância. Mas ainda assim, me parece que apesar do tema ser sexy, apesar de se falar muito nas organizações, apesar de já ser mainstream, já não é, ninguém ouve falar em inteligência emocional e dizer, pá, o que é isso? Nunca ouvi falar disso, porque já se tornou mais ou menos mainstream, ainda está muito pouco ligado, ou pelo menos as crianças parecem aprenderem muito pouco disso de uma forma... Eu não queria dizer formal, mas é só informal, não é? Não é? De uma forma estruturada, é isso. A palavra que me estava a procurar é uma forma estruturada nas escolas. Olha, o que é que vês sobre isso? Existem iniciativas cada vez mais em escolas privadas para dar competências socioemocionais. Há vários programas a serem colocados em prática. Agora, são iniciativas privadas, muitas vezes adotadas por escolas privadas. Agora é como tu dizes. Ainda falta o tal ensino top-down, não é? Do Estado para tudo, ou seja, para ser parte do currículo das escolas. Isso é uma coisa muito importante, porque há muitos estudos que estão a sair nos últimos anos sobre este tema, com grandes resultados. Inclusive, a Universidade de Yale, que é onde, digamos, nasceu o conceito, tem um departamento, que é o Centro de Inteligência Emocional da Universidade de Yale, porque um dos cofundadores é o tal Peter Selve, é atualmente o presidente do reitor da Universidade de Yale, ou seja, ele faz investigação neste tema, e eles trabalham nomeadamente com escolas, eles fazem investigação com escolas, então fazem um programa, fazem leituras antes, implementam o programa, leituras depois, e tens grandes resultados, ou seja, desde melhor desempenho académico, crianças a lidar melhor com a frustração, a serem mais empáticas, lidar melhor com o stress, menos bullying, menos faltas, etc. Tudo mais essa do bullying é pelo menos uma daquelas que de certeza que teria que, não é? sem sabermos nada, essa vai melhorar de certeza, não é? Porque o bullying é precisamente uma completa falta de inteligência emocional de quem está a fazer, de quem recebe bullying, do que rodeia essa criança que faz e que recebe o bullying. Portanto, normalmente nota-se uma grande falta de inteligência emocional de todos os envolvidos aí, muitas vezes até do seio familiar, de ambos. Porque, obviamente, quem faz bullying tem, eu não queria dizer problemas, porque não é bem problemas a palavra que eu estou à procura, mas tem questões que está a resolver de forma a estruturar violência, seja física, seja psicológica, para outros, mas isso também não cola com todas as pessoas, não é? Ou seja, o bully não faz bullying com todos. E, portanto... Sim. Quem recebe bullying também está, de alguma forma, a ter que lidar com alguns conflitos e que expõe-nos de uma forma diferente. Não sei qual é a tua opinião sobre isto. Ou seja, a minha questão é, alguém que tenha uma forte inteligência emocional, um forte conceito de autoestima, de saber lidar com as suas emoções, dificilmente vai ser vítima de bullying. É assim, pode ser sempre, é tal coisa, mas é como tu disseste há pouco do... Podemos sempre andar à porrada, não é? Mas, quer dizer, de uma forma estruturada, ou seja, quando eu estou a falar de bullying é o tipo, continuamente, vai massacrar-lhe a cabeça, não sei, ou seja, de uma forma contínua, isso assaltados na rua também podemos todos ser, mas de uma forma contínua, sofrer esse tipo de bullying, alguém que esteja muito bem estruturado com isso, parece mais difícil do que alguém que não tenha.
Sim, aumenta essa probabilidade. Essa sabe à partida, se calhar, até ler, comunicar melhor, ou saber o que fazer a seguir se for vítima, para não deixar a coisa escalar. Se calhar reportar mais rapidamente, ter uma boa relação com os pais e com a escola, etc. E sim, e pegaste num ponto de autoestima, é interessante, porque sei lá, há 20 anos, sensivelmente, uma coisa assim, nos Estados Unidos da América considerava-se que o problema do bullying, até do baixo desempenho académico que estava a acontecer, mas era muito bullying, era a falta de autoestima das crianças. Havia a ideia que o bully tinha uma baixa autoestima, ou seja, e era por isso que ele tinha uma baixa autoestima e descontava nos outros, então para ganhar autoestima. Então houve programas de intervenção para aumentar a autoestima das crianças. Espera aí, Paulo, perdemos aí o som, apareceram aí umas notificações e ficamos aí sem o teu som no instante, ouvimos aí uns ping-pings, portanto estavas a dizer que... Pois, não faço ideia. Estavas a dizer, nos Estados Unidos achava-se que era a baixa autoestima do bully que provocava isso. Sim, ou seja, porque era uma forma de compensação, ou seja, sei lá, eu em casa, os meus pais não tinham um bom ambiente familiar, ou o meu pai batia-me, etc. E eu, para recuperar essa... Espera aí, que isto está aqui. Estou-me a ouvir. Achava que era a baixa autoestima do bully que provocava isso. Agora estou a ouvir a minha voz. Ou seja, sei lá, eu em casa, aberto em algum lado. Os meus pais não tinham um bom ambiente familiar, ou o meu pai batia-me, etc. Eu vou beber água enquanto resolves isso, eu não consigo fazer nada. Isto está aqui, isto ainda não está bem, espera aí. Está aqui a acontecer uma coisa muito estranha, que eu estou a ouvir o som que nós acabámos de dizer. Também eu. Não tens isso aberto? Se calhar tens isso no Facebook, uma coisa assim. Aqui, isto está mesmo engraçado. Está-se a repetir o som, não faço ideia onde. Como é que isto se está a repetir o som? Eu não, daqui, eu só estou aqui no Zoom, pronto. Não consigo, não sei. Estou a ouvir isto com... Não, estava no Facebook, mas estava sem som, nunca deu som até agora. Eu continuo a ouvir, o som que eu estou a ouvir é o som de há 30 segundos atrás. Epá, que cena, isto nunca me aconteceu antes. Eu ouvi qualquer coisa, está a desconectar. Alto, espera aí. Oi? Ora, fala agora. Olá. Alto, parece que agora estamos... que agora estamos no ponto certo. Boa. A ver como é que gerias a situação sob stress e passaste para bem. Não parti o computador. Boa. Passaste a prova. Fui eu que... É todo um teste desenhado para perceber, para demonstrarmos aos nossos ouvintes e espectadores como é que quando os nossos aparelhos eletrónicos decidem mexer com estas coisas, como é que isto funciona? Pronto, aí está. Já parecias um peixe dentro d'água. Isto era mais por causa do suor. Está calor aqui. Tá, então, agora finalmente. Agora é que é. Sim, ia começar a se falhar tem a ver com estas energias do bullying. Então, havia esse problema do bullying a crescer, não é? Que existe, infelizmente, em quase todo lado. E na altura pensava-se que era tal baixa autoestima, ou seja, a criança em casa não tinha, digamos, aquele apoio necessário, era vítima de violência, ou era negligenciado e tentava recuperar, tá? Digamos, essa perda de poder junto, digamos, das crianças na escola, onde tinha mais poder. E foi implementado programas para aumentar a autoestima a todos. O resultado não foi positivo, ou seja, o bullying continuou e até aumentou, porque isto é multifatorial. Há várias formas que levam isso a acontecer, não é tão linear como a autoestima baixa, a autoestima elevada. Há bullies sim com autoestima baixa, há bullies com autoestima em excesso, por causa daquela visão narcisística de si, que ele consegue exercer poder porque quer, etc. Isto para dizer o quê? Há programas de competências socioemocionais que desenvolvem outro tipo de competências que essas sim são necessárias, que é tal empatia, colocar na pele do outro, saber comunicar da melhor forma, tentar recuperar, digamos, aquilo que está em falta ou lidar com o stress de outra forma, uma forma mais, digamos, adaptativa. Então é muito importante nas escolas, ligando, digamos, agora ao tema, à tua questão inicial, é muito importante e assim, eu percebo, há muitas pessoas, e tu trabalhas mais com pessoas do que eu, mas há muitas pessoas
aberto ao público e às vezes vou a algumas escolas da formação e eu percebo que o plano curricular já esteja cheio, completamente cheio. Cada vez que se fala em introduzir algo novo, é o que dizem, primeiro tem que haver um corte, um emagrecimento, digamos, do sistema curricular. Sem dúvida, isso sem dúvida, tem que haver um emagrecimento, certo? Depois incorporar isso. Mas obviamente que sim, isso sem dúvida. As emoções, e a ciência já mostra mais do que isso, estão presentes em todas as nossas decisões. Claro, podem não dominar por completo a nossa tomada de decisão, mas estão sempre a influenciar a nossa percepção de tomada de decisão. Grande parte dos problemas que surgem é por falta de disfunção na nossa regulação emocional. Ou seja, é um tema tão importante e ainda não é, digamos, implementado no plano curricular como deveria ser. Então, concordo contigo que há muito para fazer. Felizmente está melhor agora do que estava há 5 ou 10 anos. Há mais iniciativas e passo a passo, devagarinho, mas a coisa acho que vai lá. Ainda bem, ok. Bom. Excelente. Tu tens algum projeto, algum plano de... era uma coisa que tu gostavas de fazer? Não é da minha competência, percebes? Eu quando há algumas formações já é professores, agora não é da minha competência envolver programas para crianças, para adolescentes, não tenho competência para isso. O meu público é o adulto, por isso há já muitas boas pessoas a fazerem bons programas, é preciso terem a oportunidade de colocá-los cá fora de forma mais estruturada, como tu disseste. Sim, e eu gostava que isto fosse uma coisa que não tivesse só adstrito de facto, parece que o ensino privado tem mais propensão a promover coisas diferentes, até exatamente porque se quer distinguir do outro e, portanto, tem mais propensão a querer coisas diferentes. Gostava que fosse uma coisa mesmo mais mainstream, uma forma de nós conseguirmos trazer estes tópicos. E como este, um tópico que me toca muito ao coração é sempre o da programação neurolinguística. E eu acho que são todas estas ferramentas, como ferramentas de inteligência emocional, de programação neurolinguística, os próprios processos de coaching para nós nos compreendermos melhor às situações, são tudo coisas que deviam, quanto mais cedo nós conseguirmos ir trabalhando isto, mais fácil será o formato das próprias crianças encontrarem a sua forma de lidar com as coisas, porque elas vão encontrando, não é? Nós, quando estávamos a crescer, na altura não se chamava bullying porque não se falava muito inglês em Portugal. Mas havia outras coisas, não é? Eu fui gozado por me chamar peixe, por usar óculos, porque era mais gordito, por tudo, não é? Se trazia umas calças assim, se não trazia umas calças assim, se as sapatilhas eram azuis ou vermelhas, qualquer coisa, não é? Os miúdos gozam por tudo e por nada, só por essas duas coisas. Sim. Portanto, e cada um de nós foi aprendendo a lidar com isso. De uma forma ou de outra, foi aprendendo a lidar sempre. O problema é a lição que tiras dessa aprendizagem, não é? Exatamente, não é? Quanto mais conseguíssemos dar ferramentas para essas aprendizagens serem estruturadas, mais interessante se calhar tornava-se. Tu conheces programação neurolinguística? Alguma vez estudaste sobre isso? Queria saber como é que tu achavas que isso se ligava aí com o tema da inteligência emocional. Olha, conheço, já tirei na altura quando estava a tirar várias formações, até para conhecer, gosto de tirar várias formações, estudar mais alguma coisa, não só destas áreas. Conheço, já tirei, e há muita coisa que é interessante que origina, logicamente muita coisa origina de outras coisas, mas que origina da psicologia comportamental e da psicologia cognitiva. Então sim, ou seja, sei lá, técnicas imagéticas, não percebo muito, ir a uma formação há algum tempo, mas técnicas imagéticas, existe também a psicologia mais comportamental, sei lá, âncora é chamada, por exemplo, é o condicionamento, não é? É clássico, que a psicologia diz, então é giro ver porque há muita coisa que se cruza e que origina daí, e por isso é importante, porque são ferramentas até, digamos, que vêm muitas da psicologia, com resultados e que devem ser logicamente aplicadas em cada contexto, porque alguém que domine o assunto, acho que sim, acho que é muito importante. Qual é aquilo que tu acreditas que faz a diferença? Portanto, já tiveste dezenas de milhões de participantes nos teus cursos e workshops, não é? Provavelmente. Bilhões, milhões. Vamos dizer, cerca de dezenas de milhões. Cerca de, está sempre assim uma margem. Arredondado por baixo. Por baixo. De todos esses participantes que tu já tiveste, quais foram? Tens assim algum caso de extraordinário sucesso no sentido de malta que diz, olha, esta cena teve mesmo aqui um impacto espetacular, ou
malta que disse, pá, não, de facto isto não tem, e depois de contares uma ou duas histórias que te lembres ou que achas que era interessante, gostava de perceber o que é que tu achas que são as características de um participante que à partida vai conseguir aplicar isto e ter aqui resultados interessantes, e daqueles que não. São muitas perguntas. Normalmente eu faço muitas que é para tu pegares numa delas e... vou tentar mostrar que consegui lembrar-me todas. Então, casos já tive. Atenção, não tive casos de sucesso sempre. Não tive casos. Ouviste, amor? Não tive casos. Atenção, se me estão a ouvir, quero já deixar aqui escrito. É que se eu fosse político agora estava aqui no cabeçalho amanhã. Paulo Moreira, eu vou cortar só este clipe, para meter no Twitter a dizer Paulo Moreira admite ter casos. Ter tido casos. É assim que se faz, o que é que eu vou dizer? Pronto, vou dizer, fora está em vídeo, tu dizes, já tive casos. Está em vídeo, está assim. Tu o gajo do vídeo. Mas o contexto, qual contexto? É isso, falando. Ok. Então, já tive, claro, logicamente também já tive casos de insucesso. Eu não trabalho já há algum tempo, tipo one-on-one, então já para conseguir ver tipo, uma evolução nesse sentido, isto é também muito importante, ou seja, mais formação que eu dou. Agora, o que é que eu vejo de sucesso? Comecei a fazer nos últimos anos que eu via que era muito importante, é medições. E, por exemplo, nas empresas, em alguns programas que faço, e num programa que está, por exemplo, a decorrer agora, que eu te falei que é o curso intensivo, parece que estou aqui a fazer publicidade, mas não estou, as inscrições já estão encerradas, por isso não estou a fazer. O curso intensivo, os participantes mediram, e até começou a segunda-feira passada, mediram nessa segunda-feira numa mentoria com vários questionários, ou seja, autoavaliaram-se em vários questionários que estão validados, em termos de autoconsciência emocional, resiliência, stress e ansiedade. E depois medem, já é a 4ª edição do curso, medem após as 4 semanas de treino. E é um programa que todos os dias tem desafios para fazer. E o que acontece? Isso é giro, depois ver o feedback das pessoas. Os resultados médios que temos é aumentos de autoconsciência em cerca de 18%, redução de stress em 18%, de ansiedade em 23% e de resiliência aumento de 13%. Isto em 4 semanas. Ou seja, tu além de ver a parte subjetiva que sentiste uma melhoria, parece que estou a lidar melhor com as situações, já entendo melhor alguns processos, tu consegues medir mais quantitativamente, embora seja um autorrelato, as tuas mudanças. E é giro ver pessoas que realmente notaram esse impacto e depois quando vê o relatório notaram ainda mais, ou seja, é uma coisa observável. E depois tem casos, partilhas, eu lembro logo da primeira edição, era um participante, isto é feito online, não é? Era um participante de Angola, ele dizer assim, inscrevi-me porque vi uma publicidade, ele dizer, no último dia que eu disse feedback das pessoas, o que é que gostaram, não gostaram, inscrevi-me, vi uma publicidade, não conhecia o Paulo, entretanto eu estava aqui com alguns problemas aqui em casa, com a minha mulher, não consegui comunicar bem com ela, porque ela não temos comunicação, e hoje, mas sempre a falar sério, não estava sempre sério, ele hoje, a minha relação com a minha mulher melhorou muito, ela nota muita diferença, estou muito contente, mas estou com um grande problema. Ele assim, fez uma pausa e estávamos todos no Zoom a ouvir e ele assim, é que agora tenho várias mulheres a ligarem-me, é que eu comecei, ele assim sempre sério, várias mulheres a ligarem-me, comecei a se comunicar melhor, não sei quem, agora ligam-me, amigas minhas, e a minha mulher não gosta dessa parte. Então foi giro. Mas situações de pessoas a lidar melhor com o stress, é isso, ou seja, com conflitos, então é sempre bom ver. Agora, como eu não faço caso 1 a 1, não vejo uma evolução, percebes, acompanhada. Não consegues medir essa evolução depois ao longo Não consigo. Sei o feedback do workshop quando acaba um programa, as pessoas gostaram, etc, não é? És o maior, eu sei. Claro, é incrível, fantástico, fabuloso. Confetis a voar. Não, mas tipicamente, lógico, o feedback é positivo ainda bem, e há aquelas pessoas que não, ou que não respondeu às expectativas, que também existe, mas tu vês esse feedback positivo, ok? Agora, casos de sucesso, é mais agora através deste programa que começamos a medir. E aí é que eu consigo ver, digamos, que realmente há um impacto acrescido e isso deixa-me também contente e motivado. Então, casos de sucesso, sim, já lembrei-me. A tua questão a seguir foi sobre... Se tinhas alguma história também. A história, que já contei. E se tinhas algum caso daqueles de insucesso também de malta que diz assim, não, Paulo, eu apliquei esta cena toda e não, ainda estou pior. Aliás, ainda estou pior. E sim, também, e já me lembrei também, era quais são as pessoas que tipicamente conseguem, não é? Ter melhor resultado. Exato, olha, estás a ver, até eu me tinha esquecido dessa, viste? Vais jogando e nem te lembras, não é? Em vez de teres um guião, pouca preparação.
Isto é uma conversa, não é um guião, caralho. Já tive pessoas que, por exemplo, um dos processos, isto é preciso ter atenção, da autoconsciência, é tu começares a analisar situações que criaram stress, algum tipo de angústia, mas sempre num plano aqui não patológico. Isto é importante, porque a pessoa, imagina, tu tens grandes problemas que aconteceram, uma situação muito negativa, e tu começas a refletir sobre essa situação, tu podes afundar mais. Podes entrar num processo de ruminação muito grande, e alguém tem que ser alguém clínico a acompanhar, digamos, este tipo de processo. Então o que eu digo, eu já tive pessoas que depois eu alerto sempre para cuidado. Se for uma coisa que a pessoa está a refletir e ainda se sente cada vez mais angustiada, tem que pôr um travão, ok? Se precisar de acompanhamento individual, psicológico, é melhor. Já tive pessoas assim, ou seja, a comunicar, Paulo, ainda me senti pior, agora quando penso isso ainda mexe mais comigo. Por vezes o processo é pior antes de melhorar, não é? Porque nós não estamos a refletir. Uma das coisas que pode acontecer quando as pessoas ganham autoconsciência é perceberam a cagada que tiveram a fazer até agora. Então isto foi tudo responsável. Agora sinto-me muito mal. Eu antes estava porreiro porque não sabia, mas agora que sei... Tu nem tens consciência, por exemplo, certos comportamentos que tu fazes, tu não tens consciência, fazes, é tal, a partir do momento, por exemplo, um treino, um desafio em que tens que monitorizar comportamentos que tens, sei lá, imagina reclamar constantemente sem um exemplo, e tu de repente notas, tens que apontar um número, de repente, eu verbalizo 15 vezes e 18, aumenta, porque não contavas antes, então parece sempre alto, e depois começa a corrigir, é a tomada de consciência e depois corrige o comportamento, por si só, entre mais coisas. Então sim, muitas vezes a pessoa aqui ao início diz que ainda ficou pior, ou seja, depende, às vezes em termos de timings, outras vezes realmente a pessoa não está preparada para aquilo e outras vezes por N motivos não faz sentido. Agora, em resposta... Houve alguém que estava a pensar no teu participante de sucesso, não é? Houve alguém que estava com uma relação má com a mulher porque não conseguia comunicar bem, fez o teu curso e decidiu que a melhor coisa era deixar de comunicar com esta mulher e passar a comunicar com outras. Assim, olha, agora que fiz o teu curso tenho mais autoconsciência de que, não quero isto para mim, vou fazer a minha vida para o outro lado. É assim, há uma coisa, agora estás a brincar, mas há uma coisa importante que é... Estou a brincar, mas meio a sério, porque às vezes... Eu lembro-me, por exemplo, eu tirei a minha certificação de coaching quando trabalhava no Homes Place. E o Homes Place foi uma das primeiras empresas em Portugal a apostar nisto. Começou pelos diretores do clube e tinham uma coach para cada um deles. Aliás, tinha a mesma coach para todos eles, mas era a Cris Carvalho, que foi a coach que fez isso. Entretanto, eles perceberam que aquilo era giro e decidiram abrir uma certificação de coaching para todas as pessoas da empresa e, portanto, eles financiavam uma parte e, portanto, quem quisesse. E eu achei aquilo interessante. Só que eu percebi que, passado um ano dessa certificação, muitos dos diretores de clube que tinham passado esse processo de coaching, dos diretores de vendas, de comerciais, de PTs, etc., e estavam a sair do clube. Porque, ao fazerem esse processo de coaching, de descobrirem os seus objetivos, aquilo que verdadeiramente os apaixonava, o que queriam, o que gostavam, começaram a pensar, e não é aqui esta cena, não é esta, então é outra. Ou seja, o meu ponto é, este processo de autodescoberta pode dar para eu autodescobrir que afinal quero fazer a minha vida no outro lado. Pode, e depois é como tudo na vida, há dois aspectos disso. O primeiro é esse mesmo, nós não refletimos, estamos no dia a dia, fazemos, acordamos, trabalhamos, tocamos a casa, tratamos os 4 filhos, não é? Pensar num quinto filho que vem aí para ter equipa de futsal, mista, e foi só lembrando deste exemplo fictício, não é? Exatamente. E a pessoa não pensa na coisa, não é? Será que se tem 5 filhos ou vou para o 6º? Não, mas, ou seja, no dia a dia, por vezes, fazemos o que fazemos, como sabes, está o piloto automático. E é como tu dizes, não refletimos, e se calhar ao refletir, percebemos que não é bem isto que eu quero. E depois existe, porque também temos de ter cuidado, muitas vezes, mas isso é quando são decisões tomadas a quente. Pessoas que vão, por exemplo, a grandes eventos, em que saem de lá super alteradas emocionalmente, etc., e vão mudar tudo e tomam decisões, depois arrependem-se. Há muito isso, sempre aqueles momentos quentes e vou acabar com a minha mulher, esta relação para mim. Agora eu vou-me divorciar porque... Não, já disse acabar. E vão-me despedir, ou seja, e há uma frase que eu costumo dizer que é, não é da minha autoria, mas nunca tomas uma decisão definitiva com base numa emoção temporária. Certo. Ou seja, as emoções são sempre temporárias, mas as decisões podem ou não ser definitivas. E temos de ter cuidado, por exemplo, nesse processo, se for um processo consciente, 100% de acordo, e deve ser feito, se for um processo que a pessoa está ali a quente e de repente, eu não quero isto, não é? E toma a decisão naquele momento, por vezes leva a arrependimento. Por isso, isso. E alguma vez tiveste essas histórias nos teus ou ninguém te contou essas histórias?
Não, é assim, já tive várias partilhas de situações giras, ou que, muitas vezes, até este exemplo que eu dei da comunicação, eu não trabalho a comunicação em si, não é? Agora, logicamente, a pessoa criando empatia e sendo mais assertiva pode melhorar esse processo de comunicação, mas já tive casos interessantes. E casos interessantes que a pessoa realmente até começou a fazer outra coisa que queria, mas como não é muito, digamos, este meu processo de fazer, também o próprio feedback, acho que nunca recebi especificamente, não me recordo disso, de olha, deixei não sei quem e pronto. Olha, e então, voltando à outra pergunta, que tu já te esqueceste, mas eu ainda me lembro, de quais são as características de sucesso dos participantes. Quais são aquelas características que dizes assim, não, estes participantes, quando eu encontro pessoas com este tipo de, eu vou-lhe chamar características para não lhe chamar coisas, com este tipo de cenas, eu acho que eles têm mais probabilidade de ter sucesso do que quando encontro este tipo de participantes. Olha, eu já tive surpresas agradáveis de pensar que estamos sempre a fazer julgamentos, não é? Porque podemos corrigi-los, mas fazemos sempre à cabeça, do género que a pessoa não vai, ou pode desistir logo, ou esta pessoa está mesmo comprometida e depois não, porque por vezes aquele ponto de vista inicial não se concretiza, não é? É só aquele entusiasmo, depois perde-se. O que é que eu vejo? É isso sim, principalmente desde que comecei a fazer as medições. As pessoas que, isto é óbvio, mas as pessoas que realmente fazem diariamente os objetivos que são propostas, ou seja, há desafios todos os dias para fazer, e a pessoa dá feedback, mesmo que o feedback seja, foi difícil, não consegui fazer hoje muito bem, mas que eu noto que há um esforço envolvido, eu noto que essas pessoas tendem a ter melhores resultados. Ou seja, não é tanta pessoa mais otimista, não é tanta pessoa, digamos, que diz que vai correr tudo bem, ou a pessoa que diz vamos lá isso, mesmo seja uma pessoa que se vá queixando ao longo do processo, mas se estiver a fazer o processo, eu noto que tende a ter melhores resultados. Agora, logicamente, à partida, há um conjunto de características, não é? Precisa ser mais resiliente, mais tolerância à frustração, é muito importante. Pessoas têm mais resistência ao impulso, ou seja, estão dispostas, digamos, a abdicar de ir ver ali a Netflix para estar aqui a fazer o desafio. E são competências, mas que eu visivelmente posso não as ver. Percebes? Este tipo de tolerância à frustração e resistência ao impulso é das mais importantes. Mas eu visivelmente posso não ver. O tal marshmallow test dos adultos, não é? Que é o Netflix. Do Walter Michel, que foi a pessoa que criou esse teste. Mas é isso, ou seja, são competências que por vezes não tão visíveis à partida, e até verbalizando, por exemplo, tolerância à frustração, que é muito importante, ou seja, esbarras há uma barreira, há uma dificuldade e tu persistes, ok? Esta tolerância é importante. Mas por vezes há pessoas que são tolerantes, mas verbalizam muito a queixa, dizendo, está difícil, hoje foi difícil, hoje não foi um bom dia, mas estão a fazer, e há aquelas que dizem assim, isto é fácil, não sei o quê, mas depois não fazem. Então, às vezes, visivelmente não consigo ler essas características, mas as pessoas que realmente as executam, os desafios, tendem, digamos, a obter melhores resultados, que é como tudo, não é? Isto tem que ser treinado. A ação acaba por ser dona e senhora desta coisa, não é? Que, ou seja, por muita capacidade cognitiva ou por muita vontade que eu demonstre ter, se depois isso não se concretizar em prática, não funciona. Aliás, isto é mesmo daquelas coisas, em muitas coisas é como o treino desportivo, não é? Que é, claro que se eu estiver empenhado, comprometido a fazer o treino, vou ter mais sucesso, mas mesmo que não me apeteça, se eu for fazer, tenho mais sucesso do que aquele que não foi fazer. Portanto, a ação é mesmo essencial, crítica para melhoria. Tanto até eu, quando criei a marca, o nome é Treino Inteligência Emocional. Isto não é falar, isto é uma competência que se desenvolve com prática, com treino, não é? Todas as pessoas sabem, não todas não digo, mas muitas pessoas sabem, na teoria, o que fazer perante certas situações. Imagina, aquela pessoa foi rude contigo, não sei quem, está a tentar abusar de ti, ser assertivo, define barreiras saudáveis, não permites, todos nós sabemos isso na teoria, mas e fazer na prática, não é? E quanto menos fazemos, menos conseguimos fazer quando a coisa realmente aparece. Por isso nós temos Qual é que tu achas que é, sim, nas empresas, vou-te perguntar isto, primeiro para as empresas, depois para as pessoas, que é, qual é a principal situação que motiva as pessoas a quererem treino de inteligência emocional? Ou seja, nas empresas, porque é que eles vêm e têm contigo e dizem assim, olha, gostava que viesse cá falar sobre inteligência emocional, e porque é que as pessoas que individualmente te procuram, não é? Sem ser a empresa a pagar-lhes, basicamente, não é? Porque é que elas o fazem? Qual é a situação que há uma que é mais comum às outras ou não? Olha, nas empresas, tipicamente é os conflitos, tanto que também dou gestão de conflitos e por vezes entramos até por aí.
Gestão de conflitos e gestão de stress. São as duas coisas que mais levam a isso. E depois também o próprio tema, que é como dizes, está a ser mais conhecido e as pessoas já vêm falar e querem... E é pedido, até é giro ver que antes, como disseste, era pouco conhecido, agora aquelas empresas fazem o levantamento, não é? Junto dos colaboradores, formações que querem, aparece por vezes a inteligência emocional, depois pesquisam, encontram e contactam. Então, por vezes é o pedido, mas em termos de necessidades a satisfazer ou dificuldades, é muitas vezes isto. É a gestão de conflitos que existe ou o stress da equipa. Em termos de pessoais, nas minhas formações é muita parte de gestão de emoções. No geral. Sei lá, sim. Mas elas apresentam algum... Ou seja, principalmente as pessoas, não sei se já se faz esse tipo de questionário a partir de... Ou se no meio da formação há ali algum conflito, é mais pessoas que têm conflitos com o marido, com a mulher, com elas próprias, com os filhos. Denotas algum denominador mais comum do que os outros quando as pessoas procuram esse tipo de treino? Mas nas empresas? Não, nas pessoas a nível pessoal. É assim, eu como grande parte das pessoas que me contactam, enviam mensagens pelo Instagram, etc., é muito mais para o trabalho, se calhar para aí 80 trabalho, 20 pessoal, sensivelmente. Okay. É muito com o colega e com o chefe. É o tal conflito, principalmente com o chefe. Sei lá, é tal coisa. Houve uma colega minha que foi promovida, mas eu estou aqui há muito mais tempo. Uma recente foi assim: há muito mais tempo, sou dedicado, etc. E foi ela promovida. Tu dizes, eu trabalhasse melhor, pronto. Gostasses? É a minha resposta. Estudasses? Já dizia, eu estava. Não, mas é um pouco isso, ou com o colega, percebes? Algum colega que está sempre a dar o trabalho para a pessoa fazer, por exemplo, devia fazer um trabalho, mas dá, então faz-me lá isto, safa-me lá aqui, ou que é rude, ou que não sei. Então conflitos muito com colegas e com superiores é o que mais acontece, alguns também com clientes, mas é mais muito aquela ideia de não saber dizer que não. Também. Sim, é aquela coisa de... E seja assertivo, porque as pessoas, e é normal, pois isso explica-se, é só assim aqui por alto, porque é que nós... A comunicação assertiva é a melhor de todas, porque a comunicação assertiva à base é eu respeito os meus interesses e defendo os meus valores enquanto também respeito os teus. Ou seja, na minha balança são ambos, têm o mesmo peso, mas eu vou tentar então passar a minha mensagem em respeito, a dizer que sim ou que não, ou que combinar contigo de alguma forma. Porque é que nós não fazemos sem é melhor? Porque naquela altura, quando há uma comunicação, nós sentimos uma emoção desagradável, não é? E depois, naquele confronto, nós temos duas tendências, é fugir do confronto ou queremos atacar. Se eu tenho a tendência de atacar aquela parte, eu sou agressivo, não é? Mando dar uma volta e quem pensas que é, etc. Em vez de ser assertivo. Se eu costumo evitar conflitos, então eu torno uma comunicação passiva. Eu digo o tal que sim quando quero dizer que não, por exemplo. E depois há um ambivalente. Há aquelas pessoas que querem atacar e fugir e são as passivo-agressivas. Que é que dizem assim? Tu pedes uma coisa para fazer, isso também acontece nas empresas, e digo assim: claro, Ricardo, conta comigo para o que quiseres. E depois faço o teu trabalho. Mas não faço. Não, ou não faço, ou faço, e depois envio-te um e-mail a dizer assim: olha, Ricardo, como pediste, aqui está, ao cuidado do chefe. E supostamente que isto fosse abaixo do radar. É o passivo-agressivo que quer-te atacar, mas não quer confrontar-te. Então é muito mais difícil, porque a assertividade implica que eu esteja neste desconforto contigo e a respeitar-te enquanto respeito os meus interesses. Então é difícil nós mantermos esse desconforto. Então leva a muitos conflitos que nós temos de saber resolver. E logo a minha resposta é: estudasses. Exatamente. Uma vez estava a dar uma cadeira de uma pós-graduação que se chamava, foi a cadeira com o nome mais sexy que eu alguma vez dei, que era Coaching para equipas de elevado desempenho. Portanto, só pelo nome da cadeira eu estava super entusiasmado em dizer, até eu quero aprender isto, porque isto parece-me espetacular. Sentaste então, tudo no lugar do aluno, não é? Quando chegaste à sala. Exatamente, deixa lá ver o que é isto deve ser bom. Depois lembrei-me, sou eu que vou falar. E a certa altura eu fiz ali uma pequenina desta questão, estávamos a falar ali de coaching e de o sítio onde eu estou, o sítio onde eu quero ir e os obstáculos que me impedem de lá chegar. E eu perguntei às pessoas, qual é o vosso obstáculo? Tem algum obstáculo, algum problema? E há uma pessoa que diz assim, olha, o meu problema é, eu sou uma pessoa muito frontal e direta e, portanto, quando quero dizer uma coisa, digo-a. E eu fiquei assim parado e disse-lhe assim, então e qual é o problema? Que nessa frase não havia nenhum problema. Sabe? Porque da forma como ela formulou, eu não estava a ver nenhum problema. Sou frontal e direta, quando tenho uma coisa para dizer diz, não há nenhum problema. Ela disse, quer dizer, o problema é que isto não gera muitos amigos. Disse, então, e quer gerar amigos? Eu quero, não gosto de ser visto assim.
Então está bem, então temos aqui coisas para trabalhar. A nível de comunicação temos aqui coisas para trabalhar. Que às vezes um bocado esta ideia, e a mesma coisa quando eu estou a dar treino de liderança, também passa muito essa ideia de só há dois tipos de pessoas, os choninhas ou os mandões, não é? Das duas uma, não é? Eu sou um chefe que não sou mandão, vou ter que ser choninhas, porque o coitadinho que diz que sim a tudo, ou então tenho que chegar ali, e provavelmente no meio destas duas coisas, há de haver aqui vários espelhos, 50 sombras de Grey, não é? Entre este preto e este branco. Há de haver aqui muita coisa. Nós funcionamos muito nos extremos, não é? Ou sim ou não, preto ou branco, ou desta forma é da outra, não é? Ou sou comido ou como, há muito essa filosofia como tu disseste. E é como disseste, há muita coisa no meio, mas nós instintivamente fugimos para esses dois polos. É o mais primitivo, é o mais natural. Uma vez tinha uma pessoa que me disse assim, Ricardo, sabes que eu sou assim muito direta, porque o meu avô guardava tudo para si e depois teve um ataque cardíaco, um infarto de tanta coisa que guardou. E eu disse, se só tiveres essa outra hipótese, então fala, rapariga. Não é? Sim. Se a outra hipótese for ter um infarto, fala para a frente. E se houver mais, calhar, e se houver é mais capaz de haver alguma coisa aí no meio. Mas se só houvesse essa segunda hipótese, fala, diz-lhe aquilo que queres dizer. Mas é muito instintivo, a nossa comunicação mais primitiva é essa, é uma coisa ou outra, ou é bom ou mau, funcionamos muito assim no nosso mundo, e é o que dizes, é como o bom e mau. Há muita coisa no meio, há muita subjetividade aqui. Quanto tempo é que tu passas nos teus cursos a desmistificar a ideia de que não existem emoções más? Quando a malta diz, esta emoção eu não gosto, é má, esta é má. E aquelas emoções más que nós temos, pá? O que é que nós fazemos quando sentimos as emoções más? Sabes que agora bem menos, porque já se fala tanto também sobre esse tema. Olha, e tu estavas a dizer ao início que agora é um tema mais conhecido, e eu noto isso. Eu costumo sempre perguntar quem é que daqui já conhece este tema. Às vezes pergunto, agora para levantar as mãos é diferente no Zoom, embora também dê para fazer até com a câmera ou sem câmera dá para pôr a mãozinha, mas perguntava nos workshops. E ao início, o meu primeiro workshop e os outros, eu assim, quem é daqui já conhece este tema minimamente? Não é que conhece bem, já ouvi falar. Houve, em média, nos workshops que eu fazia presencial eram ali 50 pessoas. Em 50 pessoas ao início eram 3 ou 4 a levantar a mão. Mas assim, mas o que é que vocês estão aqui a fazer se não sabem o que isto é? E a tua curiosidade, porque o nome, algumas ficavam confusas, inteligência emocional, como é que é possível? E agora, quando eu pergunto, quase todas as pessoas levantam a mão. Certo. Então, também já quase todas as pessoas já ouviram esta parte de não é bom nem mau, não é? Mas acreditam? Aí é que eu sei que elas ouviram, mas acreditam? Na prática é diferente, percebes? Tu podes verbalizar, mas tu quando estás irritado não queres estar, quando estás triste não queres estar, ainda achas que pode ser uma emoção má ou feia. E mais uma vez é um dos grandes motivos é esse, é uma emoção que tu não gostas de sentir e tu não queres senti-la, é tal motivação hedónica, queres é sentir bem, queres é prazer agora, então queres evitar isso, queres fugir e depois nós não olhamos para a emoção como devíamos olhar e as coisas nem sempre correm bem, então na prática ainda há muita coisa a fazer. Olha, e por falarem há muita coisa a fazerem nos teus workshops, tu começaste, não é? Fizeste um workshop e tal, chamaste os amigos, ninguém apareceu, não é normal, não é? tudo normal. Ouviram? Nunca mais. E a certa altura tu disseste assim, pronto, ok, então agora vou fazer esta minha cena. Como é que tu lidaste com que emoções é que tiveste que lidar e como é que lidaste com emoções quando te despediste e começaste a fazer isso? Conseguiste criar aí uma ponte em que quando te despediste isto já te trazia um rendimento relativamente porreiro ou começaste a ser empresário por conta própria e veio com aqueles terrores noturnos todos de como é que eu vou pagar a água amanhã? Olha, felizmente nunca passei por isso, dessa parte dos terrores noturnos, como disseste, logicamente ao início era sempre mais difícil porque o passo que eu dei foi mesmo fluido, porque eu quando despedi, eu recebi uma proposta de uma empresa. Além de fazer essa comparação, como eu estava a dizer, da mulher, não sei o quê, meio a brincar, não estava na equação, lógico. Recebi uma proposta de uma empresa para dar formação, uma empresa grande portuguesa, para dar formação a todos os colaboradores. Eles eram, na altura, 200 e tal colaboradores e eram pequenos grupos, então era ao todo 20 e tal, digamos, formações. Então, durante não sei quantas semanas. Era que ele ocupava até 2 ou 3 meses, então lógico, era impossível, não conseguia sequer pôr férias para aquilo, mesmo que quisesse não dava, não é? E pensei na altura, ponho um ano de sabática, percebes? Sabática, mas depois também não era justo para a empresa onde eu estava, eu não queria também estar nesse filme, então pensei também, olha, vou arriscar, também o valor que foi orçamentado era suficiente para isso, ou seja, para me descansar, pensei tipo 2 anos, imagina, sem trabalhar entre aspas, estava a fazer os workshops, pensei, pá, não é um risco tão grande, é um risco calculado.
Depois foi a coisa fluindo. É assim, logicamente, por exemplo, o ano passado, com a pandemia, não é? Todos nós, eu só funcionava presencial. Certo, eu recusava online, até a minha mulher, tens começar a fazer online. Eu sei, não gosto de olhar para as câmeras, não sei quem, quero é pessoas. Pensar, estas coisas não é, tem que estar a ver as pessoas e ver as expressões delas. É isso, tem que, mas não gostava, então recusei-me sempre. Então, quando chegou a pandemia e eu tive todas as minhas formações em empresas canceladas, eu de repente senti-me como aquela tartaruga, só pensava em enfiar na carapaça e ficar ali a ver se isto passava. Ainda bem que não fiz. Dei um pontapé no rabo em mim próprio, mas nesse ano foi um ano um bocado mais difícil. Mas depois a coisa recuperou e pronto. Agora só quero online, não, estou brincando. Mas agora já aceito o online. Mas nunca tive assim esse terror de pagar tens mesmo uma academia, certo? Ou seja, tens as pessoas que se... Nós eventualmente lá para o final, depois há de dizer às pessoas como é que elas podem conhecer mais sobre o teu trabalho, mas tens uma academia com uma série de conteúdos já pré-gravado e não gravado, onde as pessoas podem conhecer o teu trabalho, ver todas as coisas que tu fazes, etc, certo? Tudo. Agora, então há o podcast que é online, tenho vídeos no canal do YouTube, logicamente, faço conteúdo também filmado, tenho essa academia com aulas lá, faço masterclasses online, tenho o curso intensivo que é este com videoaulas e mentorias via Zoom. Então está com a certificação que vou fazer em outubro em presencial, que é a primeira presencial agora que estou a retomar, vai também ter a modalidade online, ou seja, a malta que pode ver em casa. Agora o online faz parte de mim. Claro, sim. E eu acho que essa foi uma das grandes mudanças e eu acho que boas que veio trazer aqui a pandemia foi, no teu caso, tal como no meu, obrigar-nos a olhar para isto online com olhos de ver. Eu já tinha cursos online já tinha objetivos, etc. Já tinha antes cursos online, mas era uma daquelas coisas, pronto, está aqui, pronto. Mas não apostavas muito, era isso? Não, o que é que tu fazes sobre estes cursos online? Já os fiz, estão lá e pronto, agora deixa-os estar. Portanto, não fazia nada ativamente, nem posso promover nem nada, porque, de facto, o meu trabalho é principalmente presencial. E acho que isto veio trazer mesmo aqui. Primeiro veio modificar esta ideia de temos que estar presencialmente com as pessoas. É ótimo, gosto muito mais. Em diferentes tipos de palestras o impacto é diferente, claro, mas há muita coisa muito gira que se pode fazer online com boas ideias e com boa criatividade e, portanto, acho que isso também veio funcionar muito bem. Também tenho a minha academia e com aulas correntes e, portanto, as coisas também funcionam de uma forma gira e tem uma vantagem muito grande que é, por exemplo, tu com certeza sentes isso também nas tuas formações, que é, nós antes estávamos numa sala, estavas com 50 pessoas, não é? E elas levantavam o braço e elas eram todas mais ou menos dali. Não é? Se tu quisesse estar todas as semanas com as mesmas 50 pessoas, ia ser mais difícil. Eu hoje em dia estou com todas as semanas com pessoas de Cabo Verde, do Brasil, de Praia, de Massamá, de Faro, no Funchal, no Porto, que era impossível conseguir fazer isso para todas estas pessoas. Portanto, aquilo que de facto se perde no contacto humano também se consegue ganhar em conseguir ter pessoas que de outra forma se calhar nunca viriam ver as nossas coisas, nunca teriam acesso a esse conteúdo dessa maneira, porque quando é que nós íamos fazer uma palestra não é? A Carcavelos e as pessoas iam lá, pronto, assim conseguem ter de facto esse acesso. Acho que isso veio fazer aqui modificar bastante bem. E mais importante que isso é isto: eu passar descalço e não pareço uma pessoa. Exatamente, não, a esse nível. Eu ainda no outro dia eu fui dar uma palestra e disse assim: malta, esta é a primeira vez no último ano que eu estou calçado a fazer isto. É verdade. Às vezes, olha, e vesti estas calças, já não vesti estas calças ao tempo. Isto aperta na barriga, pá. De facto, acho que isto engordei um bocadinho. Olha, outra das coisas que te permite estar com muitas pessoas de uma forma não online, mas também não presencial, é o livro. E agora vem outro, não é? Mas este livro também te vai permitir estar aqui, permitiu-te estar de uma forma não online, offline, mas não presencial. Como é que foi o processo de o escrever? Porquê é que tu decidiste escrever o livro? Foi só para ganhares fama e notoriedade, para dizer este assim, mega livro aqui? Exatamente, Paulo Moreira, o autor do Inteligência por Trás. Nem por acaso, não. Nem tinha ideia. Tipo a hipnotizar assim em fundo. Desde quando assim, ensaios subliminares. Decidiste escrever isso pelo mero narcisismo, dizes, não, eu agora sou autor, ou achaste que isso...
faltavam aí essas ferramentas quando se falava de inteligência emocional. Olha, narcisismo, claro, mas agora obviamente. vou arranjar outra. Essa é o mais importante. Claro. Eu acho que foi o Manel te convenceu, não é? Eu também conheço o Manel da Idiotec e, portanto, foi ele que te convenceu. Eu tenho a certeza. Ele é muito persuasivo, o Manel é muito persuasivo. É verdade, também falou contigo. Falaste com ele? Falou, sim senhor, falou e vamos fazer uma coisa juntos, se calhar não a tão breve prazo como a tua, mas vamos fazer uma coisa juntos, que ele é uma pessoa espetacular. Há de estar aqui também no podcast, no A Conversa, sendo que ele agora está com mais projetos que sei lá o quê, à custa de alguém que quer lançar um livro, não sei o que é um jogo ou qualquer coisa, está com imensos projetos e portanto não dá. Mas depois há de estar aqui também. Olha, o livro que quis escrever na altura, para já era aquela coisa de como é que árvore, livro e filho, não é? Tu, pronto, já cumpriste dos filhos muitas vezes. E livros também, não é? Já tens 2, 3? Já tenho 2. E árvores uma vez tentei plantar, mas ela morreu. Não sei se conta, mas eu fiz a minha parte. Eu pulo lá. A natureza não controlar as outras variáveis. Sim, eu não consigo. Quer dizer, mais do que isto não dá, não é? Depende de onde plantaste. Foi no meio da estrada, tipo em cimento. Também devias ter informado um pouco melhor sobre como é que as árvores eram plantadas. Certo, não me disseram isso, não. Estava a plantar uma árvore, não disseram nem eu onde, tenha atenção ao solo, se está em pousio, se não... E eu plantei. O esforço é que conta, não é? A nota estrelinha pelo esforço. Nota 10 pelo esforço. Olha, na altura gostava de escrever um livro, pela curiosidade de escrever um livro e, ao mesmo tempo, eu tinha 2 programas, que era um workshop e era um curso de 2 dias, que era na altura treino avançado, depois mudei de nome para curso avançado, tanto que este online é um curso intensivo. Eu nunca fujo muito destas palavras, sou muito, estás a ver, muito criativo. E teve muito bom feedback esse curso. E então, este livro nasce, na altura, para chegar a mais pessoas. Então o livro representava praticamente as 54, tem 54 técnicas. O meu primeiro curso tinha 54 técnicas, depois foi reduzindo, um fim de semana 54 era muito. Mas escrevi em livros para conseguir chegar. É que falava uma, acabou, grossa. Para chegar a mais pessoas e então retratava isso. E foi um livro escrito em 3 fases. Primeiro escrevi o livro com as 54, não é? Depois, numa segunda leitura, senti que faltava ainda mais. Eu gosto muito de evidência científica, gosto muito de estudos, para suportar aquilo que eu digo, para não ser um paulismo. Então suportei ainda mais com a investigação e depois também achei que faltava alguma coisa para as pessoas se reverem nas histórias. Então criei 54 mini-histórias fictícias do João, que é a personagem com baixo QI elevado... Não, o João elevado QI e baixo QE e o Pedro elevado QI e baixo QI. Como é que seria eles os dois a aplicar a técnica ou não aplicar a técnica e o resultado que não ter? Então foram 3 fases. Que são 2 homens? Tens alguma coisa contra... Achas que as mulheres não conseguem aprender de inteligência emocional? Estou a ouvir mal. Qual a diferença? Por acaso... #MeToo, percebes? Por acaso não, e depois era assim. E se pusesse... Podia ser João, a Joana, ou Pedro e a Pedra. Era ponto 1, Pedro. Ponto 1 eram muitas histórias. Ponto 2, eu cheguei a ponderar por nenhum motivo. Aliás, sabes que é interessante? E também deves sentir o mesmo, acho eu. 80%, sensivelmente 70%, 80% do meu público é do sexo feminino. Certo. E é giro ver isso. Então, ou seja, até poderia ser que as pessoas reviam-se mais nessas histórias. Que é uma coisa que eu nunca percebi porquê, que é tão grande a diferença, mas normalmente, aliás, e mesmo quando é naqueles eventos que nós fomos do Mais Valor ou qualquer coisa, a maior parte do público é sempre, a maior parte de 60% para cima é sempre feminino e não masculino. Porquê que há tão mais procura por parte das mulheres? Os homens, achas que os homens são broncos e dizem, eu não preciso de ninguém, caralho, eu sei o caminho, não vou perguntar, eu sei o caminho, sei onde é que vou, não é? É um bocado, será isto, mas na vida? Olha, eu houve uma altura que te pergunto, e sabes quando eu dava formações de norte a sul, até as paróquias todas, no norte encontrava mais percentagem, sempre mais mulheres, mas em termos percentuais, imagina, no norte era 60 mulheres, 40 homens, e depois descia para o sul e iam desaparecendo os homens. Eu cheguei a dar no Algarve um workshop para 50 pessoas também ser homem, estava lá um homem, só, coitado, olhava para os lados, onde é que eu fui meter? Então, e eu comecei a perguntar, por curiosidade, porquê que aqui acontece? Então havia 2 versões, quem estava em baixo e quem estava em cima. Então, os homens de cima diziam, do norte, que iam porque eram pessoas que gostavam de aprender, não têm medo de falar das emoções,
E os de baixo, os poucos que apareciam, diziam: os homens daqui não aparecem porque nós já sabemos como lidar com isto. Então, Claro. precisamos já muito. Então, agora, na prática... Agora aprender com este Olha, por exemplo, em psicologia, no meu primeiro dia, posso dizer que éramos 200 pessoas e éramos 15, 20 homens. Certo. Tipo, 10% sensivelmente. Exatamente. Ou seja, o inverso das engenharias, não é? Mais ou menos o inverso das engenharias. Eu acho que é muito, tem a ver com muitos fatores. Quase tudo na vida é multifatorial, não há só um, mas é muitas coisas. Para já, claro, culturalmente, não é? Falar sobre coisas subjetivas, introspeção, etc. É mais tipicamente sexo feminino, estão mais à vontade, expressam-se mais, falam mais, é como disseste, um homem mais fechado, não comunica tanto isso, é mais para a parte de matemática, lógica, engenharia, por vários fatores, embora isso já esteja equilibrado. Já vejo mais mulheres em matemáticas e engenharias e mais homens também em áreas das ciências sociais. Mas é um sendo que eu não acho mal que, aliás, não acho mal, eu acho perfeitamente natural que nós naturalmente tenhamos mais propensão para umas coisas que tu e mais propensão para outras. Naturalmente há mais enfermeiras mulheres, não porque haja qualquer impedimento aos homens de entrarem em enfermagem, mas porque naturalmente mais mulheres gravitam por causa, não é, de, sabe, o Jordan Peterson já fala muitas vezes nesse tipo de rácios e de estudos em que as mulheres demonstram mais características de empatia, de cuidar do outro, do que, pronto, portanto, é perfeitamente natural que existam essas diferenças. Aliás, acho que é do Rowan Baron, das 3 grandes correntes. Ele tem também já milhares e milhares de inquéritos respondidos, de questionários, e consegue também filtrar por género. E aparece mesmo, por sexo neste caso, feminino e masculino, e aparece mesmo, por exemplo, o homem cota mais alto em tolerância ao stress, por exemplo, e a mulher cota mais alta em empatia e na parte da expressão emocional. E se calhar isso, ou seja, tu expressaste mais emocionalmente e seres mais empática, leva-te se calhar tipo a este tipo de áreas. Então penso que seja muito isso. Naturalmente, e sem problema nenhum, ainda bem. Desde que não haja barreiras a nada, à entrada de ninguém em nada, está tudo ótimo, está perfeito. Também. Mas percebe, respondendo à tua questão, que eu não me esqueci, pensei, mas depois imagina, se eu meto um homem e uma mulher, meto quem com elevado QE ou baixo QE, e podia pôr duas. Exatamente, agora é que assim. Então, foi, devias ter feito como o tipo do Quem Mexeu o Meu Queijo, o Spencer Johnson, não é? Que meteu ratinhos, assim já não havia... Mas ratinhos aplicar técnicas, mas sim, no futuro pode ser isso. Esses ratinhos corriam no labirinto, portanto eles aplicavam outras técnicas. Sim, há muitos estudos fazem com ratinhos, depois replicam, digamos, com os primatas humanos, como se diz. Mas sim, é isso. Próxima pergunta? Próxima pergunta. Isso veio encadeado na questão do livro, e como é que foi isso? Como é que tu sentiste a reação do livro? Olha, escrevi o livro em 3 grandes blocos. Quando na altura depois dei ao Manuel, à minha editora da Idioteca, ele adorou o livro, etc., quis publicar, publicou o livro, e eu sinceramente não sabia mesmo o feedback. Eu vou dizer uma coisa, este livro demorou cerca de 3 anos a escrever, e eu quando fui publicar já escrevia de outra forma. Eu disse assim, eu já não me revejo muito neste livro, acredito, assim, há muita coisa que eu já mudava. E então não sabia, eu já estava outro Paulo a ver aquilo, e se calhar não era bem assim, se calhar o público pode não aceitar tão bem. E aceitou muito bem, por exemplo, eu vou ver das críticas, o feedback que me dão, feedback que seja pessoal, eu sei que há poucas pessoas que vão falar dizer, olha, o teu livro é uma porcaria. Tipicamente as pessoas não fazem isso, quer dizer, podem fazer. Mas vejo, por exemplo, as reviews que aparecem na FNAC, na UC, na Bertrand, estão todas ali de 5 estrelas, a pontuação, então que é o máximo, e tem sido muito bom o feedback mesmo, já está na 4ª edição o livro, tem sido muito bom, e fiquei contente, e superou as minhas expectativas. Eu não estava à espera que, sinceramente, que fosse assim. E pronto, igual veio o segundo livro, foi escrito de forma completamente diferente, muito menos tempo. Foram ali uns 5 meses de escrita intensiva, muito mais focado, uma linha que agora é mais minha, que diferente, que até quando enviei ao editor ele disse, estás aqui a fugir um pouco da tua primeira linha, embora esteja aqui as bases, que é a mesma, e vamos ver como é que o público agora aceita este segundo livro. Bom, ótimo, excelente. Paulo, fala-me mais aqui, além das pessoas poderem comprar o teu livro, além de, com certeza, já podem pré-reservar o próximo ou ainda não? Ainda não podem pré-reservar. Lançado. Só em janeiro. Vão poder, mas é em janeiro que vai ser lançado. Ok, pronto. Então estejam atentos aqui às redes sociais. Diz às pessoas como é que elas podem ver mais sobre ti, ter mais contacto contigo e com aquilo que tu prestas, que eu acho que é um trabalho que fazes muito bom e uma forma muito gira de tu abordares esta inteligência emocional. Onde é que me podem encontrar? Então, Rua Monte da Vinha,
Não é. Não é uma... Queres mesmo dizer isso? Depois tens o mesmo problema do outro, não é? Que tinha muitas chamadas agora de mulheres e que a outra não gostava. Vê lá no que é que tu metes. Vê lá no que é que tu metes. Qual é a tua morada? A minha, amigo, 4 filhos já me chega. Então, eu gosto muito, quer dizer, estou nas redes do LinkedIn, Instagram, são das duas onde estou mais. No Instagram é paulo.jmoreira, não é? Okay. paulo.jmoreira. O meu website, treinointeligenciaemocional.com, treinointeligenciaemocional.com, e um produto que nós temos recorrente, ou seja, onde estou, como disseste, tal academia, é academia que é, o tal que é, academiaque.com. É mais isso, Instagram, o LinkedIn, não sei, é Paulo Moreira, não é? Porque lá tem lá vários números e coisas, não dá para dizer Paulo Moreira 19807, não, acho que não funciona. mas é isso, é mais, mas no Instagram eu tenho lá os links também para várias coisas, para o livro, etc. Certo. O livro podem pesquisar e encontrar em qualquer livraria online, praticamente. E é... Pronto. E é isso. E assim estamos. Paulo, olha, gostei muito desta conversa. Não sei se tens mais alguma coisa que queiras partilhar aqui com a malta, antes de nós darmos aqui por encerrar esta nossa conversa. Cuidem-se. Cumprimentos à família. Olha, sejam felizes. Mais do que tudo, sejam felizes. É uma boa mensagem. Não, eu acho que nesta área, e foi uma conversa assim informal, como tu disseste, mas dentro aqui desta área da inteligência emocional, eu penso que é o que nós falamos, é muito importante nós entendermos que as emoções, todos nós sentimos emoções, ou seja, há aquela ideia por vezes que seria melhor não sentirmos emoções, como disseste, as boas e as más. Há pessoas aí que dizem, preferia não sentir nada, que era muito melhor, muito mais feliz. E pensávamos que era tipo o Spock, sabes, o Spock do Star Trek. Sim. Super inteligente, não é? Meio vulcano, meio humano, que não sente emoções, é super racional, lógico, não sofre, isso tudo. Só que há perturbações de pessoas que não sentem emoções, e até há um nome clínico que é o alexithymia, e essas pessoas têm dificuldade de interagir com outras pessoas, essas pessoas sentem-se e olham para si próprios como se fossem robôs, até os sonhos dessas pessoas são muito mais mecânicos, tipo, sonhei que fui ao frigorífico e fui comer um iogurte, cenas assim, não são tipo vivos, e essas pessoas até tendem para a depressão, ou seja, se nós não sentíssemos emoções, nós não conseguimos estar incorporados, além disso, emoções são informação. Então acho que a mensagem é estarmos mais atentos às nossas emoções, aprender a ler as emoções, se não soubermos fazer, aprendemos a fazer, ok? Irmos procurar essas competências. Claro. Opa, e no fim de contas o que interessa é sermos felizes. Sim. Eu gosto muito de viver com intensidade os momentos que estou a viver, ou seja, há aquela malta não, há uma frase que diz que a expectativa é a raiz do sofrimento, certo? Porque se eu não tiver expectativas, obviamente não fico desiludido e, portanto, não sofro. Sendo que eu acho que a expectativa também é a raiz da felicidade, porque de uma forma ou de outra, não é? Quando eu estou a viver mais intensamente, sei lá, um jogo do Porto, um jogo da seleção, qualquer coisa que eu estou a viver intensamente naquele momento, e eu estou a viver, estou a sentir uma série de emoções, que gosto, que não gosto, às vezes que gosto, outras vezes que não gosto, tudo ao mesmo tempo, e eu quero viver as coisas assim, quero viver a minha vida com essa intensidade, quero estar com os meus filhos a brincar, completamente imerso nas brincadeiras e na intensidade que é isso. O que eu quero é ter ferramentas para quando saio desse momento e dessa vivência com a intensidade, poder voltar a outros estados emocionais, poder voltar ou partir para outro estado emocional que me seja adequado àquilo que eu agora estou a viver. E se calhar às vezes a intensidade, a emoção que eu quero é de concentração, não é? É do foco, é da calma, é da serenidade, é da tranquilidade. Portanto, para mim, mais do que não ter emoções, eu quero é conseguir o máximo possível adequar o estado emocional ao resultado que eu estou à procura o mais rapidamente possível, sabendo que há de sempre demorar aqui algum tempo e, portanto, aquilo que antes demorava também uma semana a digerir, às vezes agora demora um minuto e pronto. Portanto, é esse o meu enquanto ser humano, esse é o meu propósito, não é não sentir as emoções. E tocaste um ponto-chave das expectativas, e a ciência tem mostrado isso na investigação, que é, há muito essa ideia, eu também já fiz partilhas nesse sentido, que é, como é que é? A infelicidade, a frustração é inversamente proporcional às expectativas. Então, quanto mais expectativas, mais frustrado e infeliz és. Mas o que a investigação mostra é que não é bem assim, ou seja,
Tu tens a expectativa, é o tal que nós falamos, os extremos, não é? Uma coisa ou outra. Certo. Tu tens expectativas irrealistas? Sim. Ou seja, Certo. por exemplo, imagina tu, eu devo ser o melhor pai possível, nenhum dos meus filhos deve nunca chorar, nunca devem ficar tristes, não sou um mau pai. Isso é realista, não é realista e vai acontecer. Isso é que temos de ter cuidado, senão ficamos frustrados, desanimados. Agora, aquelas pessoas, os estudos mostram que não têm expectativas sobre as coisas, elas também alcançam menos e reportam menos bem-estar. Porque imagina, se tu achas que é qualquer coisa, ou é o que é, ou se calhar não vale a pena. Logo se vê. Tu tens de ter alguma... E uma expectativa é o que tu esperas. E como esperas algo, é tal coisa, as tais crenças, investes mais tempo, mais esforço e leva com que tu aumentes a probabilidade de conseguires esse algo. Então nós devemos ter expectativas, sim, criar expectativas, não irrealistas, essas é que temos de ter cuidado. E depois temos, como disseste muito bem, se nós não conseguimos atingir as expectativas que nós criamos, conseguir gerir bem essa frustração e aprender com isso e siga para mim, não é? Por isso tocaste um ponto-chave. Boa, gostei. Obrigado, Paulo. Obrigado por esta conversa. Espero que tenhas gostado, primeiro. Espero que as pessoas tenham gostado, sendo que isto é uma expectativa e é um bocado irrealista, porque eu sei lá se elas gostaram ou não, portanto quero que se lixe. Se não gostarem, podem sempre desligar o canal e passar para o próximo vídeo. Mas acho que foi muito interessante nós falarmos aqui um bocadinho sobre emoções e espero que em breve tenhamos a oportunidade de partilhar mais um palco naquele do Mais Valor e estarmos aqui em conjunto, presencialmente e a falarmos aqui de muitas coisas. Um grande abraço para ti, obrigadão Paulo por tudo, obrigadão por esta tua disponibilidade para nós fazermos isto e em breve nos veremos. Boa sorte para o lançamento do teu livro e para o lançamento do teu filhote. Não vais ser tu a lançá-lo, mas ele vai ser lá. E a Masterclass tu vais dar na academia. É verdade. E para as pessoas da academia, vamos nos ver em breve, não é? Para eles também vou lá dar uma Masterclass que vai ser a melhor das Masterclasses de sempre. Isto não é realista, isto é factual. As pessoas vão sair de lá a dizer assim: uau! Que cena, nunca tive uma Masterclass com o Ricardo Peixe aqui nesta academia melhor do que esta. É o que eles estão a dizer. Isso é uma expectativa, sim, isso é perfeitamente realista, certo? Não é? A desenhar objetivos desde 1980. Um abraço, um grande abraço. Obrigadão, foi ótimo. Um abraço, obrigadão.